Olá a quem nos acompanha. Boas-vindas a mais um mergulho profundo. Como sempre, um grande privilégio ter esta companhia do lado de lá. Olá, sim. Sem dúvida, é ótimo estarmos aqui para mais uma análise. E hoje temos pela frente um tema que promete mudar a forma como encaramos literalmente cada minuto do nosso dia. Completamente. É um tema muito prático. O material que temos em cima da mesa baseia-se num conjunto de excertos absolutamente fascinantes de um projeto intitulado Tempo que Respira, a Arquitetura da Presença e do Cérebro. Um título excelente já agora. Pois é, e a missão deste nosso mergulho profundo de hoje é incrivelmente atual. Queremos perceber como é que o cérebro humano se relaciona com o tempo. Sim, e de forma mais prática, como abrandar. Exato. Como é possível desacelerar a experiência desse mesmo tempo? A ideia é explorar formas de utilizar a neurociência, a autocompaixão e o design de comportamento para viver com muito mais presença. Sem cair naquela armadilha constante da urgência e da produtividade extrema, não é? Nem mais, é mesmo por aí. Ok, vamos desconstruir isto. Há uma ideia nos textos de que o cérebro sente que está sempre atrasado. Pois, é uma premissa muito forte. Porque é que o cérebro moderno parece estar sempre em contrarrelógio, como se houvesse sempre uma bomba relógio prestes a explodir nas nossas cabeças? Essa é, sem dúvida, a grande questão de partida para compreendermos este fenómeno. A verdade nua e crua é que o cérebro humano, na sua estrutura biológica e evolutiva mais profunda, pura e simplesmente não foi feito para viver num estado de urgência contínua. Não temos o hardware para isso. Exatamente. Historicamente, o nosso sistema nervoso desenvolveu mecanismos de alerta altamente sofisticados para lidar com ameaças pontuais, ameaças imediatas. Pensemos no nosso passado ancestral. Um predador na savana, por exemplo? Claro, um predador, um perigo físico iminente, uma ameaça à tribo. Nessas situações, o cérebro dispara um alarme, o corpo enche-se de adrenalina e cortisol e nós resolvemos o problema. Fugindo ou lutando? Isso. E, logo a seguir, o sistema volta a estado de repouso. O grande problema surge quando transportamos esta mesma biologia, que demorou milénios a evoluir, para o mundo moderno. Hoje em dia, o predador passa a ser uma caixa de correio eletrónico a transbordar. Ou uma notificação no telemóvel? Ou uma lista infindável de tarefas. É quase como se vivêssemos com um alarme de incêndio interno, constantemente ligado. É aquela sensação de ouvir o som de uma notificação de trabalho a um domingo de tarde e... O coração dar logo um pequeno salto. Exato, o coração dispara logo. O cérebro primitivo não consegue distinguir entre uma ameaça real à sobrevivência e um prazo apertado no trabalho ou uma notificação do Slack. Ele reage a ambos ativando o mesmo estado de alerta constante. E isso cria uma enorme desregulação no nosso sistema nervoso. O que é fascinante aqui é a forma como a neurociência explica o conceito de segurança. De segurança interna, certo? Sim. Para que exista uma verdadeira neurociência da calma e uma experiência de tempo relaxada, o sistema nervoso precisa de registar esse estado de segurança interna. E nós temos dois sistemas a operar aqui. O simpático e o parasimpático. Precisamente, o sistema nervoso simpático, que funciona como o pedal de acelerador do nosso corpo, preparando-nos para a ação e para o perigo. E o sistema nervoso parasimpático, que é o nosso travão, responsável pelo descanso, pela digestão e pela recuperação. E nós estamos sempre a prego a fundo. Completamente. Quando vivemos rodeados de estímulos de urgência, o nosso pé está constantemente a carregar no acelerador. O travão raramente é acionado. Isso explica muito sobre aquela sensação de exaustão com que acordamos às vezes. Acordamos já com a sensação de que estamos a dever tempo a alguém. Seja ao trabalho, à família ou a nós próprios. Pois, o projeto Tempo que Respira aborda isto não como uma falha de caráter ou uma falta de organização pessoal, mas como uma questão puramente neurológica. E fala-se muito na ilusão da urgência. Como é que esta ilusão se constrói na nossa cabeça? A ilusão da urgência é uma percepção errônea. É a ideia profundamente enraizada de que a vida tem de ser uma corrida desenfreada a uma meta invisível. O material aponta que a mensagem central não é que estejamos de facto atrasados. Então é o quê? O que existe é uma falta de aprendizagem sobre como habitar o tempo. A sociedade convence-nos de que cada momento vazio tem de ser preenchido com algo útil.
E do ponto de vista neurológico, isto mantém as nossas ondas cerebrais num padrão beta rápido e constante. O padrão do estado de alerta. Do alerta e da resolução de problemas, sim. Nunca permitimos que o cérebro desça para as ondas alfa que estão associadas ao relaxamento, à criatividade e à simples presença. Espera, isso é muito interessante. Então, o que as fontes nos dizem é que a inação não é um desperdício de tempo. É uma necessidade biológica que estamos constantemente a ignorar. É exatamente isso. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante, porque o texto avança para uma explicação química desta nossa obsessão com o ritmo acelerado. As fontes falam de uma autêntica batalha de neurotransmissores, a dopamina da produtividade, em oposição à serotonina da presença. Uma dualidade fascinante. Como é que estes dois químicos nos transportam para universos mentais e emocionais tão diferentes? Essa oposição química é talvez a chave para decifrar o comportamento moderno. Quando falamos da dopamina da produtividade, estamos a falar de um neuromodulador que está intimamente ligado ao sistema de antecipação e de recompensa. O químico do prazer? Sim, mas não é apenas o químico do prazer. É o químico do quero mais. É o que nos dá aquele pico de satisfação rápida quando riscamos um item da nossa lista de tarefas, quando recebemos um gosto numa rede social. Ou quando terminamos o relatório? Exato. A dopamina transporta a nossa mente para um universo de excitação constante, focado quase exclusivamente no fazer e no futuro. O cérebro, em modo dopaminérgico, está sempre a perguntar qual é o próximo passo. O que vem a seguir? O que vem a seguir? Qual é o próximo objetivo? É como se fôssemos ratos de laboratório a carregar num botão à espera da próxima recompensa. Isso cria aquela sensação de que o momento presente é apenas um obstáculo irritante no caminho para o futuro. Sem dúvida. É um estado de insatisfação perpétua, desenhado para nos manter em movimento. E do outro lado do ringue temos a serotonina. Em contraste absoluto, temos a serotonina da presença. A serotonina é um neurotransmissor que atua de forma completamente diferente nos nossos circuitos neurais. Ela transporta a mente para um universo emocional de calma, de saciedade, de aceitação e de ligação aos outros. Está focada no ser, não é? Exatamente, no ser e na contemplação do momento atual. Enquanto a dopamina nos diz o que vem a seguir, a serotonina diz-nos que o que temos agora é suficiente. O grande drama identificado nos documentos é que a sociedade atual desenhou todo um ecossistema viciado no ciclo da dopamina. E é aí que entra um conceito que me chamou imensa atenção nas fontes: a identidade produtiva ou a identidade do fazer. Parece que, de certa forma, o cérebro se perde tanto nesta procura de dopamina que nos esquecemos da força de simplesmente ser. Como é que isto se manifesta no nosso dia-a-dia? Manifesta-se através de uma fusão perigosa entre o nosso sentido de valor pessoal e a nossa capacidade de produção. O cérebro fica de tal forma embrenhado na identidade de estar sempre a gerar resultados que a identidade do ser, A nossa capacidade natural de presença. sim, essa capacidade é suprimida, a força do ser desaparece. A inação passa a ser interpretada pelo cérebro não como descanso, mas como perigo, gerando ansiedade. Curiosamente, se olharmos para a etimologia da palavra negócio, encontramos uma metáfora perfeita para isto. A sério? Da palavra negócio? Sim. Negócio vem do latim nec ocium, que significa literalmente a negação do ócio, a negação do tempo livre e do descanso. Uau! Isso é revelador. A própria estrutura da palavra que usamos para definir o trabalho e as transações comerciais carrega dentro de si a ideia de que parar é proibido. É a anulação do descanso. Precisamente. A sociedade foi construída sobre este nec ocium. E quando negamos o ócio, negamos a neurociência dos padrões cerebrais que precisam de pausas para consolidar memórias, regular emoções e limpar toxinas do cérebro. Faz todo o sentido. Ativa neurobiológica a que chamam expansão tranquila. A ideia de que o crescimento pessoal, a aprendizagem e a evolução não necessitam de acontecer num estado de excitação nervosa constante. Podemos expandir as nossas capacidades a partir de um lugar de calma serena. Sem urgência. A expansão tranquila é uma daquelas expressões que dá logo vontade de respirar fundo. Dá mesmo. Mas, e pegando agora numa perspectiva muito prática, qualquer pessoa que esteja a ouvir isto pode pensar que a teoria é fantástica, mas amanhã de manhã a caixa de correio eletrónico vai estar cheia na mesma. E os prazos vão continuar lá. Exato. Então, o que é que isto tudo significa? Como é que pegamos neste conhecimento neurocientífico sobre os neurotransmissores e o passamos para a rotina? O material traz exemplos concretos de como alcançar esta tal neurociência da calma.
Traz. E o que é notável é que a verdadeira neurociência da calma não exige que abdiquemos das nossas responsabilidades, nem que nos mudemos para o topo de uma montanha. Ainda bem, porque as rendas nas montanhas também devem estar caras. Pois estão. A calma constrói-se através de intervenções microcirúrgicas no nosso dia-a-dia. Os documentos apresentam o conceito das micropráticas. E a mais fundamental de todas é a pausa de 30 segundos. Apenas 30 segundos. Apenas 30 segundos. É um exercício que se divide em 4 passos, muito simples, mas que fazem toda a diferença, porque comunicam diretamente com a biologia do corpo. E como é que funciona exatamente? Porque 30 segundos parecem um espaço de tempo demasiado curto para acalmar um cérebro que está a 1000 a hora. Pode parecer ínfimo, mas é um interruptor poderoso. O primeiro passo é parar fisicamente. Se estamos a teclar, tiramos as mãos do teclado. Se estamos a andar depressa, imobilizamos. Parar o corpo para parar a mente. Isso mesmo. O segundo passo é sentir os pés no chão. Isto é o que a neurociência chamamos de ancoragem somática. Envia um sinal mecânico e sensorial ao cérebro, de baixo para cima, dizendo que a gravidade está a segurar-nos, existe um chão firme debaixo de nós, não estamos em queda livre. E depois? O terceiro passo é respirar de forma um pouco mais lenta e intencional. E o quarto passo é notar conscientemente algo no ambiente que normalmente seria ignorado. A textura da secretária, a cor de uma caneta, o som distante do trânsito. Portanto, rever os passos, parar fisicamente, sentir os pés bem assentes, focar na respiração e reparar num detalhe mundano. Exato. Mas o que é que acontece debaixo do capô, por assim dizer? Porque é que estes 4 passos são tão eficazes a quebrar o ciclo da tal ilusão da urgência? Ao fazermos isto, estamos ativamente a intervir no nosso sistema nervoso autónomo. Ao abrandarmos a respiração e ancorarmos o corpo, estamos a carregar no tal travão, ativando o sistema nervoso parasimpático. O cérebro, que até há 3 segundos estava inundado de cortisol e em modo de alerta beta, recebe estes dados somáticos e recalcula a situação. Ele percebe que afinal não há leão nenhum na sala. Claro. Ele pensa, se este corpo tem tempo para sentir os pés no chão e reparar numa caneta, então não está a fugir de um predador. E assim, começa a reduzir os níveis de alerta e a mudar para o estado de relaxamento e presença. É uma forma de hackear o sistema de stress usando o próprio corpo. Isso é brilhante, porque tira o peso de termos de pensar para nos acalmarmos. É quase impossível dizer a nós próprios, tem calma, e esperar que resulte. Mas mudar a fisiologia do corpo é algo tangível. Completamente tangível. Só que as fontes não se ficam para estas pausas de SOS. Há também uma exploração muito detalhada sobre como construir um ambiente que nos ajude. Fala-se no design de comportamento e na utilização de nudges gentis ou pequenos empurrões comportamentais. Os nudges são cruciais. Como é que isto funciona na prática para quem quer viver com mais intenção, sem depender da força de vontade pura? A ciência comportamental ensina-nos que a força de vontade é um recurso finito. Se dependermos apenas dela para mudar hábitos, vamos falhar assim que o cansaço do final do dia chegar. O design de comportamento entra aqui para reestruturar o nosso ambiente, tornando as escolhas que promovem a presença mais fáceis e naturais. Os documentos partilham alterações comportamentais incrivelmente elegantes que podemos implementar. Eu lembro-me de ler nas fontes sobre a questão do telemóvel logo pela manhã. A sugestão era deixá-lo num quarto diferente durante a primeira meia hora do dia, talvez enquanto se bebe o café. Confesso que isso me fez pensar no quão enraizado está o hábito de acordar e pegar logo no ecrã. Para ver notícias ou redes sociais. Sim. Exato. Qual é o impacto real de afastar o telemóvel fisicamente neste período? O impacto é brutal ao nível dos circuitos neurais. Quando acordamos, o nosso cérebro está a transitar de ondas cerebrais muito lentas do sono para um estado de vigília. Se a primeira coisa que fazemos é olhar para um ecrã e processar dezenas de e-mails ou publicações, estamos a injetar instantaneamente o cérebro com aquele ciclo de dopamina reativa. E a ativar os sinais de stress. O cortisol dispara logo ali. Ao deixar o telemóvel noutra divisão, e este é o verdadeiro desenho de comportamento, criar fricção física, removemos o gatilho. Permitimos que o cérebro acorde de forma natural, focado no ambiente imediato, na tal serotonina da presença, observando apenas a luz do dia ou o vapor do café. Outro exemplo de nudge muito prático, mencionado nos textos, é o de criar uma pausa intencional antes de abrir a caixa de correio eletrónico. Em vez de simplesmente abrir o computador e clicar no ícone no ato reflexo, as fontes sugerem um compasso de espera consciente. Por que é que esta micro-interrupção é tão recomendada? Porque quebra o padrão de reatividade. Nós passamos grande parte do dia em modo reativo.
respondendo às prioridades dos outros que aterram na nossa caixa de entrada. Ao introduzir uma pausa, respirar fundo, reconhecer a intenção com que vamos iniciar o trabalho, passamos do estado reativo para um estado proativo. O cérebro deixa de estar à mercê do estímulo visual do e-mail. E passa a operar a partir de uma decisão consciente. É a diferença entre sermos arrastados pela corrente ou escolhermos em que direção queremos nadar. E há um terceiro nudge que, sinceramente, parece um pequeno ato de rebelião na sociedade de hoje. O material sugere caminhar durante 3 minutos sem qualquer destino específico. Esse é um dos meus favoritos. Nós estamos condicionados a caminhar sempre para algum lado, para o metro, para a secretária, para o supermercado. Andar apenas por andar, sem um objetivo, parece ir completamente contra a tal identidade do fazer de que falámos há pouco. E vai, de facto. É um exercício direto para enfraquecer o necósium. Ao caminharmos sem destino, estamos a sinalizar ao cérebro que o movimento pode ser apenas exploratório e não puramente utilitário. Isto estimula as redes de modo padrão do cérebro, que são fundamentais para o pensamento criativo e para a divagação mental saudável. E ajuda-nos a recuperar a tal força do ser. Sem dúvida. O mesmo se aplica à última sugestão prática que as fontes referem, que é olhar pela janela sem nenhum objetivo em mente. Permitir que o olhar repouse num horizonte distante sem procurar informação nenhuma. Se ligarmos isto a um panorama mais geral, percebemos que estes pequenos comportamentos são a manifestação física de algo muito profundo chamado neurociência da autocompaixão. A neurociência da autocompaixão. Acredito que esta seja uma peça fundamental de todo o puzzle, porque muitas vezes, quando tentamos desacelerar ou ficar a olhar pela janela, a primeira coisa que surge não é a calma, é a culpa. A famosa culpa. Aquela vozinha na cabeça que diz: estás a desperdiçar tempo, devias estar a produzir. Exatamente. E essa voz de autocrítica não é inofensiva. Em termos neurológicos, a autocrítica intensa e a culpa ativam os mesmos centros de stress no cérebro que uma ameaça física. Quando sentimos culpa por descansar, o cérebro liberta cortisol, o que anula por completo o propósito da pausa. Lá estamos nós de pé no acelerador outra vez. Nem mais. A neurociência mostra-nos que, ao praticarmos a autocompaixão, ou seja, ao dizermos ativamente a nós próprios que o descanso é seguro, merecido e necessário, desativamos esses circuitos de medo. A autocompaixão atua como um bálsamo neuroquímico que permite que a serotonina e a oxitocina fluam, cimentando o estado de segurança. Portanto, a autocompaixão não é uma desculpa para não fazer nada, é um mecanismo biológico que torna o descanso efetivo. É a fundação do descanso real. Que viagem incrível fizemos hoje com este material. Passamos por conceitos que nos ajudam não só a entender as nossas rotinas, mas a perdoar-nos por elas. Começamos por desconstruir a ilusão da urgência, percebendo que aquela sensação de estarmos sempre a apagar fogos não passa de uma resposta biológica desregulada pela modernidade. Percebemos que não estamos atrasados. O nosso sistema simpático é que está colado ao acelerador. Sim, e mergulhamos também na fascinante batalha química entre a dopamina, que nos sequestra para a identidade do fazer e da antecipação ansiosa, e a serotonina. A serotonina que nos ancora no momento presente e na identidade do ser. Tudo isto culminando na desconstrução do conceito de nec-ocusium, a negação do repouso. Nervoso parasimpático e dos nudges de design comportamental, como deixar o telemóvel noutra divisão, ou simplesmente caminhar sem destino e sem culpa, através da neurociência da autocompaixão. Isto levanta uma questão importante para fecharmos a análise. O objetivo final de entendermos estes mecanismos biológicos e aplicarmos este design comportamental não é para conseguirmos descansar um bocadinho hoje só para sermos máquinas de produtividade mais eficientes amanhã. Não é um pit stop na corrida. Não é sobre fazer mais num sentido de desgaste contínuo. Para quem sente que estas ferramentas podem fazer a diferença, é por isso que se apela muitas vezes às sessões de neurociência cognitiva e ao estudo da ciência comportamental e design. Porque trabalhar estes aspectos com profundidade permite desenhar uma vida onde, ironicamente, somos muito mais produtivos, alcançamos mais coisas e perdemos menos tempo simplesmente porque operamos a partir de um lugar de clareza mental e presença e não de pânico reativo. É alcançar mais, perdendo menos tempo em estados de ansiedade infrutíferos. Esta conversa traz uma enorme claridade.
Mas para não ficarmos apenas por tudo aquilo que dissecamos até agora, e baseando-nos nesta necessidade vital de encontrar a calma na biologia e no design do nosso dia-a-dia, fica um desafio, uma ideia provocadora para quem nos escuta refletir mais tarde. Qual é o desafio? Se continuarmos a desenhar os nossos ambientes, os nossos escritórios e as nossas rotinas apenas em torno da dopamina e da urgência contínua, o que acontecerá às próximas gerações que já nascem com ecrãs nas mãos? Será que a calma autêntica ou simples e saudável ato de saber estar aborrecido vai deixar de ser uma característica humana universal para passar a ser um luxo cognitivo acessível apenas a alguns? Fica a reflexão. Este espaço não é sobre fazer mais, mas sobre voltar a sentir o tempo. Talvez não seja preciso correr tanto para alcançar a própria vida. E se a vida não precisar de ser acelerada, para ser plena, mas estiver apenas à espera que cheguemos mais devagar. Uma excelente perspectiva para terminar. Obrigada por estarem connosco neste mergulho profundo. Até à próxima.